Gente, boa noite. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou a Stephanie, sou a coordenadora técnica do Vet We Care, que é o nosso programa de relacionamentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer cada um de vocês que estão com a gente hoje, nesse dia que finalmente o frio está dando uma trégua, mas a gente sabe que durante a semana é um pouquinho corrido da noite, então muito obrigada a todos vocês. Temos um coffee junino, para que vocês apreciem, também aproveitem um pouquinho. Como eu falei, é o momento da gente ter troca. Então, hoje a gente trouxe como parceira a Demarque, representada pela Mayara. Vocês têm uma sacolinha também com brindes para vocês. Ela vai falar um pouquinho da marca e logo em seguida a gente começa a nossa palestra com o Dr. André. Tá bom? Eu já volto para falar um pouquinho mais. Muito obrigada novamente. Obrigada pela parceria. Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje a conversa vai ser bem rapidinha. A gente está representando a Demarque, que é a distribuidora, e a Vetzan, que é o laboratório. Tá? Da Vetzan, na sacolinha que vocês receberam, tem alguns produtos, algumas amostras, inclusive esse produto, que é o produto foco, que a gente vai conversar com vocês, porque ele tem bastante uso na clínica. Tá? Então, vocês vão ver, tem outros produtos, cero minolítico, esse produto ACEP, que é o antisséptico, tem Regex, que é um gel cicatrizante, está na sacolinha de vocês. Tem uma linha grande de suplementação também dentro da linha da Vetzan, que é o Nutrafases, então vocês também têm uma amostrinha dentro da sacola. Tem bastante material e uma revistinha, também um catálogo com todos os produtos da linha. Mas hoje a gente vai falar especificamente do ACEP. E eu acho que eu não me apresentei, mas eu sou a Mayara, sou gerente da Vetzan, tá? E é um prazer estar aqui conversando com vocês, tá? Bom, para a gente falar do ACEP, ele é um produto bem simples, eu vou falar aqui 5 minutinhos com vocês, que ele é um produto antisséptico à base de clorexidina, tá? Qual que é a vantagem dele? Ele tem 2 apresentações, vocês receberam a de 120 ml, tá? Posso pedir para alguém passar o slide ali para mim? Muito obrigada. O de 120 vocês receberam e tem o de 300 também. Então, para quem tem muita casuística ali na clínica, muita rotatividade ou atende grandes animais, enfim, a gente tem essa demanda também. Fizemos o outro tipo de borrifador. Pode passar. E ele é o nosso produto para limpeza de feridas, tá? Então, a gente faz aí a asepsia suave com ele. Pode passar. Uso tópico, ele facilita porque ele é líquido, sem enxágue. Então, ele é um produto à base de clorexidina pronto, que a gente usa ali para limpeza, a gente não precisa enxaguar e a gente não precisa remover. Tá? Então, ele é líquido, ele vai dispersar bem rapidinho, ele não vai ficar melado, ele seca rapidinho e ele não vai agredir, porque ele também não resseca. Tá? A gente não usa o lauril, porque seria um tensoativo para a gente remover a gordura, a gente trocou pelo cocoglicosídeo. Então, ele é hipoalergênico, né? Ele é bem suave e ele não vai ressecar essa pele, também é uma vantagem. Pode passar. Então, está aqui o cocoglicosídeo e a clorexidina. Essa é a composição dele. Ele é um produto simples, líquido, prático para a gente utilizar no dia a dia, na rotina clínica. Tá? Pode passar. A clorexidina, então, como nosso antisséptico, ele tem um largo espectro aí, é interessante para a gente usar em questões de pele, a gente usa também cavidade oral, a gente tem um gel também à base de clorexidina, mas aqui ela é interessante quando a gente compara ela, né, com outros produtos, é interessante a gente pontuar, frisar que ela não é tóxica, não é corrosiva e tem um amplo espectro de ação, por isso que a gente utiliza ela aí como a nossa alternativa. E o cocoglicosídeo, então, como tensoativo. Então, ele vai quebrar aquela barreira, né, da camada lipídica que tiver em cima ali daquele ferimento, ou daquela... Até mesmo para remover a sujidade, a gente consegue fazer isso sem muita abrasão, isso é interessante. A gente não precisa esfregar muito para tirar, para debridar, né, tirar a crosta da ferida, enfim, sujidade, ele vai tirar com maior facilidade, vai remover essa camada de gordura e vai fazer com que a clorexidina haja melhor ali em cima, que acho que é o próximo slide. Exatamente. Vai favorecer a penetração aí dos outros compostos, no caso seria a clorexidina nesse caso, tá? Pode passar. Gente, é isso. Mas ele é um produto bem simples, que ele não agride, ele não resseca, né? E ele vai potencializar, o cocoglicosídeo vai potencializar o efeito da clorexidina como antisséptico naquele lugar, tá? Então, ele é bem interessante por conta disso e tem na sacolinha de vocês. É interessante vocês utilizarem aí na rotina para vocês verem realmente que é prático e que a gente tem muita casuística, né? Limpeza a gente usa aí todo dia na rotina para vocês terem contato com esse produto. Tá bom? É isso. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Obrigada novamente a Demarque. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está por aqui, tá bom? Agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês do Dr. André.
Não sei se vocês já o conhecem, ele era aqui da unidade de Pacaembu. Então, o doutor é médico... Ah, desculpa, Tatuapé. É que eu vejo tanto ele no Pacaembu que ele já se tornou um pouquinho de lá para mim. E atualmente ele fica mais lá, mas ele era daqui do Tatuapé, ele era coordenador geral, né, naquela época do Tatuapé. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual, Unesp, mestre em Ciências Médicas com ênfase em processos imunes e infecciosas pela Faculdade de Medicina da USP, pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia Veterinária pelo Instituto Qualitas, MBA em Gestão de Pessoas com ênfase em Liderança Corporativa pela USP, Head Administrativo do Grupo Petcare desde 2024, Gerente Administrativo Sênior do Grupo Petcare de 2023 a 2024, Gerente Técnico da Unidade Petcare Tatuapé de 2020 a 2023, Clínico e intensivista da unidade Tatuapé de 2017 a 2020. É o berço dele, o Tatuapé, né? O erro foi meu. Então, André, muito obrigado pelo comparecimento. Ele vai falar um pouquinho sobre abdômen agudo. Acho que é um tema bem importante para a rotina clínica. De novo, muito obrigada e boa palestra a todos. Pessoal, boa noite. Queria agradecer todo mundo que veio. Depois de ter trabalhado provavelmente o dia inteiro, porque veterinário trabalha todos os dias, né, de segunda a domingo. Antes de começar, eu queria só apresentar para vocês a Cíntia, que é a nossa gerente técnica, que vocês já devem ter conhecido. Doutora Cíntia foi meu par de trabalho aqui durante muito tempo e agora é a nossa gerente técnica aqui da unidade, né? Ela fica com toda a parte técnica mesmo, que vocês tiverem dúvidas, que vocês precisarem de apoio. A Cíntia está aqui para dar esse apoio todo, desde sempre, desde o primeiro dia da unidade. Exato. Em 2000 desde que abriu. Lavou até as paredes aqui desse lugar. Então, eu estou aqui bastante tempo, eu era clínica aqui, aí eu também fiz oftalmo, fiz pós-graduação também em oftalmo e agora faz uns 3 anos, 4 que eu já estou na parte da gerência, ajudando as meninas na internação. Eu fico em todos os grupos dos animais internados, então qualquer dúvida, quiser discutir algum caso, eu sou super aberta. O Fábio tem meu telefone, a Gabi também. Vocês fiquem à vontade para me contactar. Eu acho que é importante ter essa conversa e abertura com vocês, porque a gente sabe quando nossos pacientes, a gente, né, cuida tão bem e quer o melhor para eles. E a gente está aqui para oferecer tudo isso para vocês e dar essa segurança também, né? De tirar dúvidas, enfim, por que não dá para fazer outro protocolo? Enfim, a gente está aqui sempre para discutir e ajudar vocês a darem a excelência de veterinária para os seus pacientes, tá? Podem contar comigo. Obrigado, Si. Bom, pessoal, a gente vai comentar hoje. Primeiro, vou fazer um adendo aqui. Eu estou de head administrativo hoje do grupo, né? Então, hoje eu fico muito mais com a parte administrativa. Então, só para vocês entenderem, a gente tem um gerente técnico e um gerente administrativo em cada uma das nossas unidades, né? A gente tem o Dr. Amadeu, que é o head técnico, e tem eu, que sou o head administrativo. Porém, somos todos veterinários, né? Então, o Petcare é uma empresa, e o VCA Brasil e o VCA dos Estados Unidos, eles preconizam muito ter veterinários na gestão, inclusive na gestão administrativa do grupo inteiro, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura que eu muito orgulhosamente faço parte, que é formada por médicos veterinários, né? O nosso vice-presidente de operações, que é o Dr. Renato, também é médico veterinário, então a gente tem veterinários em todos os setores, inclusive da parte de operações e a parte administrativa. O tema, ele é extremamente longo, né? Então, esse encontro que eu me propus a fazer com vocês aqui é uma aula que eu já dei em pós-graduação, que geralmente é uma aula de 8 horas. Então, eu sintetizei ela para 1h30. Para a gente conseguir conversar e que vocês também façam trocas sobre o que vocês encontram de abdômen agudo na rotina de vocês, tá? Então, a gente vai falar sobre vários assuntos, mas eu gostaria que vocês trouxessem as dificuldades que vocês têm no atendimento de vocês do dia a dia também. Então, fiquem à vontade para interromper. Se vocês quiserem deixar as dúvidas para o final também, fiquem à vontade. A gente abre isso e a gente fala no final, tá bom?
Bom, o objetivo principal desse encontro é a gente falar do geral de abdômen agudo. Então, a gente vai falar de histórico e exame físico desse paciente que chega para a gente na emergência. A gente vai falar um pouquinho de patofisiologia, que é mega complexa, porque a patofisiologia do abdômen agudo vai estar sempre interligado à doença de base e ao sistema de base que está causando aquele abdômen agudo. Então, pode ser desde uma alteração de trato urinário até de trato gastrointestinal, que é o mais comum que a gente tem. Mas a gente passa pelas neoplasias, a gente passa pelos distúrbios reprodutivos, todos eles fazem parte do abdômen agudo, né? A identificação da doença, o manejo e os prognósticos, principalmente. Quando a gente fala de abdômen agudo, pode mudar, Esther. Quando a gente fala de abdômen agudo, existe uma condição e existe um conceito de abdômen agudo, né? Então, a gente considera abdômen agudo uma condição de dor abdominal aguda com evolução de até 1 semana com etiologia desconhecida ou não determinada. Então, esse é um ponto principal. E por que a gente fala de origem não determinada? Porque o abdômen agudo, eventualmente, ele é secundário a uma dor de coluna. E isso é muito comum na nossa rotina clínica, né? Então, esse diferencial da gente conseguir ver se esse paciente ele tem um distúrbio neuroortopédico ou se ele tem um problema que é de fato do abdômen, é o primeiro ponto para a gente chegar à conclusão de que aquele é um abdômen agudo. A dor na coluna, a extrusão de disco, ela pode causar dor reflexa no abdômen? Pode. Então, muitas vezes, a primeira alteração que a gente pega é um DASH que veio paralisado e que está com dor abdominal. Mas quando a gente vai fazer a triagem, obviamente investigar, a gente vê que é um problema de coluna. Ou muitas vezes ele não está paralisado, né? Mas a gente já tem alguma alteração discal que está causando aquela dor na coluna e que a gente conclui que muitas vezes é alguma coisa abdominal. A primeira coisa que a gente faz é a gente manda esse paciente para o ultrassom e no ultrassom não tem nada. E daí a gente vai triar a coluna e a gente acha alterações em coluna. Então, o abdômen agudo, inicialmente, ele não tem especificidade de onde está a dor. Esse é um primeiro ponto. Mas toda dor de abdômen é considerada uma dor aguda, né? Se for uma evolução de até 1 semana, e é considerado, então, um abdômen agudo que a gente precisa investigar. Volta só um pouquinho, isso, obrigado. O abdômen agudo, em muitos casos, ele é uma emergência, inclusive, cirúrgica, né? E o início súbito da dor abdominal, que pode ser causado por inflamação, infecção, perfuração, isquemia ou obstrução. Então, quando a gente vai triar, aí sim, a gente chega nas causas direcionadas à parte abdominal e daí a gente tem que considerar todas essas possibilidades, né? Bom, a gente tem 2 sinais que são clássicos, né? Então, a gente tem o sinal da posição de prece em cães, que são aquelas dores agudas, geralmente correlacionadas a dores epigástricas, então mais craniais desses animais, né? Então, é mais comum. Esse quadro aqui é um quadro de dor aguda clássica, mas nem sempre o paciente está em posição de prece, né? Então, assim, a posição de prece, ela quase que é um sinal patognomônico que eu tenho que investigar o abdômen, obviamente. Mas, muitas vezes, o abdômen agudo ele não vem com o sinal de posição de prece. Então, eu tenho um paciente que ele tem um abdômen muito mais rígido à palpação, né? Às vezes, inclusive, ele tenta morder quando a gente vai palpar e a gente identifica que tem alguma coisa naquele abdômen que não está normal. Quando a gente fala de gato, é muito mais complexo e muito mais difícil a gente fazer a palpação abdominal, porque gatos não enrijecem abdômen na dor, né? Então, eles mantêm um abdômen macio na palpação em geral. Então, gatos, obviamente, com abdômen agudo, eles vão tentar arranhar, eles vão tentar morder, e eles estão muito mais correlacionados a sinais prévios da doença. Então, é aquele paciente que já não vem comendo todos os dias, então ele apresenta uma inapetência progressiva. Eu tenho um paciente que não se banha, né? Ele não se lambe mais, então ele fica com o pelo todo eriçado e aquele pelo mais seboso mesmo, né? E é aquele paciente que ele está sempre quietinho em um local só, né? Então ele se esconde.
Existe uma possibilidade, que é uma escala de dor de gatos que é utilizada hoje, que é a escala de Grimace, que é baseado muito na face do gato, né? Que também é uma escala de dor que dá para a gente utilizar no abdômen agudo e que é um fator que a gente pode usar e auxiliar no nosso diagnóstico também desses pacientes. É uma condição, independentemente de onde esteja essa dor e qual sistema a gente esteja falando, trata-se de uma condição emergencial. E aqui eu já vou trazer um caso meu, estava até comentando com o pessoal antes da gente começar. Alguém aqui já teve abdômen agudo? Cólica renal, alguém já teve? Já? É dolorido, né? Pois é. Alguém já teve apendicite? Alguém já teve, muitas vezes, alguns casos de endometriose. Casos que a gente tem, inclusive, de cólica menstrual. São considerados, se isso persiste por uma semana, são considerados quadros de abdômen agudo. Eu já tive apendicite supurada. Então, assim, o que acontece quando a gente tem um quadro de abdômen agudo? É muito parecido com o cão e o gato, e eu posso falar por experiência própria. Eu tinha 5 anos quando eu tive apendicite, e eu acordei no meio da madrugada, e acordei a minha mãe porque eu não conseguia mexer a minha perna. Então foi a primeira queixa que eu chorando, de dor de barriga, e quando minha mãe falou assim, você precisa levantar, eu não conseguia levantar, porque travou completamente a perna. Então ela me levou para o hospital. Eu sou do interior, então fui atendido numa santa casa por um plantonista que, pela luz divina, ele fez um fast, que é uma coisa que a gente não tinha na década de 90. Ele fez um fast, ele constatou, e por sorte também a minha mãe é farmacêutica. Então ela já entrou no pronto-socorro e na emergência falando, alguma coisa abdominal e eu acho que é apendicite. Então, na hora que fez o FAST, tinha uma alteração ali na topografia do apêndice e eles me encaminharam para a internação sem o procedimento cirúrgico. Até então, essa apendicite ela não estava supurada. Só que eu dei entrada no hospital 2 horas da manhã e a cirurgia foi feita às 9 da manhã. Entre as 8 e as 9, supurou. E daí isso virou uma peritonite fecal, teve necessidade de colocar dreno e um quadro de risco muito grande de sepse, né? Bom, como uma boa criança, como vocês podem ver, eu consegui resistir e estou aqui hoje falando com vocês. Mas qual que é o ponto crucial aqui que eu quero trazer para vocês? Que as condições de abdômen agudo são condições que não dá para a gente esperar. Então, se você tem a possibilidade de fazer isso, todo esse acompanhamento e fechar esse diagnóstico na tua clínica e entrar em cirurgia na tua clínica, ótimo, nota 10, faça-o. Não espere amanhã. Não espere amanhã. Né? Não espere 2 horas, não espere 3 horas. Se você não tem condição de dar um diagnóstico final, a recomendação é estabilizar a dor desse paciente e encaminhar para um pronto atendimento mais próximo, tá? Para dar sequência tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento. Então esse é um ponto crucial que a gente tem do abdômen agudo. 100% dos abdômenes agudos, eles são emergenciais. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o abdômen agudo ele vem disfarçado de uma secreção vulvar, né? É só uma secreção vulvar. Eu medico, mando para casa. Esse paciente ele volta com uma piometra que eu precisava tirar o foco. Quando a gente combina 2 temas, que é o tema abdômen agudo e sepse e infecção e tudo mais, a recomendação número 1 que a gente tem dentro do conceito, do consenso de sepse, é que a primeira coisa é a gente retirar o foco. Então, assim, piometras, 100% das piometras, elas têm indicação de serem retiradas do foco. Então, a gente precisa entrar com esse paciente em cirurgia. Não, André, mas vamos esperar, o paciente está estável. Vamos esperar, a contagem leucocitária está normal.
Não tem como esperar, porque a contagem leucocitária está normal agora, mas esses leucócitos eles já estão sendo consumidos. Então, se eu esperar, amanhã não vai dar para entrar em cirurgia. E o contrário também é verdadeiro. André, não dá para entrar porque tem 1000 leucócitos. Eu não vou entrar em cirurgia. Se eu não tirar o foco, esses leucócitos não vão aumentar. Né? Eu tenho consumo para tentar combater ali. Mas eu entro com antibiótico. Não dá tempo. A gente precisa remover o foco infeccioso. Então, esses conceitos básicos, eles são extremamente importantes para a gente garantir que o paciente tenha sobrevida. Né? E assim, não é alarmar, não é nada disso. É que é uma condição emergencial. E quais são as causas principais que a gente tem na veterinária de abdômen agudo? Bom, quando a gente pega a epidemiologia, os primeiros casos, e isso é um estudo feito nos Estados Unidos, então não é do Brasil. Então, nos Estados Unidos, os principais casos que a gente tem são as pancreatites, seguidos dos processos obstrutivos, sejam biliares ou intestinais, as torções gástricas ou mesentéricas, as rupturas neoplásicas, os processos inflamatórios agudos, como gastroenterite por parvovirose, por exemplo, que é super comum, e outros processos não gastroentéricos. Outros processos não gastroentéricos entram a ureterolitíase no gato, entra a obstrução uretral no gato. Mas, André, lá na uretra, é na uretra, mas isso repercute para dor no abdômen inteiro. Né? Então, assim, primeiro porque muitas vezes se eu tenho obstrução, eu tenho uma repressão enorme de bexiga e esse paciente ele começa a ter desconforto secundário da bexiga pela obstrução, obviamente. Né? Então, assim, quando a gente pega esses outros processos não gastroentéricos, é a rotina de dia a dia de abdômen que a gente tem aqui para os vários fatores que a gente já conhece. Bom, quando a gente vai para o primeiro atendimento, eu queria ver com vocês qual que é o histórico desse paciente. Então, o que esse tutor nos traz dentro do atendimento? Muitas vezes o próprio tutor ele não tem ideia que aquela é uma condição emergencial. Muitas vezes ele não tem ideia. Mas o que ele relata para a gente? Então, inquietação é um fator. Que mais? Apatia é um outro fator. E aqui a gente já começa a ver e correlacionar o paciente que muitas vezes está na iminência de um choque. Né? Então, o paciente que chega desfalecido para a gente, ele está muito mais próximo de um choque do que um processo só inflamatório infeccioso de abdômen. Né? Então, aí a gente já começa a montar a história desse paciente. Esse paciente tem vômito? Ele pode ter vômito, ele pode ter diarreia, anorexia ou hiporexia progressiva. Então, esse paciente ele começou com uma hiporexia que evoluiu para uma anorexia agora. Então, assim, tem vários fatores que vão levar a gente a triar esse paciente, mas nenhuma dessas queixas são específicas. Então, isso vai requerer da gente uma atuação ali para a gente conseguir encontrar onde que está o problema. Então, vejam, são todas alterações inespecíficas. E o que eu sempre falo, e eu ouvia muito isso do Dr. Luciano Azevedo, que é o chefe da UTI do Einstein hoje. Né? O Luciano Azevedo ele falava assim, se um paciente chega com um processo infeccioso e ele tem alguma outra alteração secundária a esse processo infeccioso, que seja uma febre, eu tenho que considerar que isso pode ser sepse. E quando ele falava isso, ele deu aula para mim no mestrado e tal, quando a gente falava isso, uma vez eu fui conversar com ele, eu falava assim, mas professor, se a gente for triar dessa forma, tudo que chegar de processo infeccioso e febre, a gente vai considerar que é sepse. Ele falou, eu prefiro que seja assim, André. Porque se a gente tratasse todos os pacientes como sepse, a gente não teria tantas mortes por sepse. Né? Então, esse é um ponto importante do nosso atendimento de dia a dia. Se esse é um paciente nosso que tem uma possibilidade de um processo infeccioso, vamos tratar ele numa possibilidade disso virar uma sepse com um possível choque séptico. Bom, os achados de exame físico também são inespecíficos. Então, a gente tem um paciente com dor abdominal, obviamente, que ele pode ou não estar desidratado, que ele pode ou não estar hipertérmico,
que ele pode ou não estar hipotérmico, que ele pode ou não estar taquicardíaco. Por quê? Porque se eu tenho um monte de mediador de dor, isso tudo vai estar exacerbado. Então esse é um paciente taquipneico, taquicárdico, hipertenso. Se ele está num quadro de choque, eu tenho tudo isso para baixo. Então eu tenho um paciente hipotérmico, muitas vezes hipotenso. Eu tenho um paciente que a frequência cardíaca muitas vezes até está normal, ou tende a taquicardia para compensar a hipotensão, muitas vezes. Mas são todos sinais que são inespecíficos, novamente. E daí, quando esse paciente chega para a gente faz essa triagem toda. E qual que é a primeira coisa que a gente faz nele? Qual que é a gente avaliou ele, existe uma dor abdominal aguda. Qual que é a primeira coisa que a gente faz nele? Analgesia, né? A primeira coisa. Então eu vou lá, pego no meu carrinho, busco uma metadona, busco uma dipirona, busco um tramal e eu aplico nele. Beleza, tá tudo bem. É isso mesmo que a gente tem que fazer. A gente precisa controlar. A primeira coisa é a dor. Qual que é a segunda coisa que a gente faz nele? Antes dos exames, antes dos testes, o que a gente faz com esse paciente? Observação eu acho bem perigoso aqui. Mas antes da gente chegar nos point of care e tudo mais, esse paciente ele precisa de um acesso venoso. Por que ele precisa de um acesso venoso? Justamente porque o slide anterior falava que isso é uma emergência. Então, assim, eu preciso ter uma via de acesso para esse paciente. Então, essa é a nossa segunda coisa a fazer. O ideal é que a gente faça, inclusive, a analgesia endovenosa. Mas o paciente está ali, chegou para a gente, é uma condição emergencial? Ok. Eu vou triar esse paciente? Ok. Eu faço a aplicação subcutânea? Ok. Mas o ideal é que esse paciente ele tenha um acesso venoso. Porque se ele parar durante o ultrassom, e de novo, eu não estou exagerando, eu estou aqui numa condição de ex-gerente técnico, né, Cíntia, que a gente sabe. Parou no ultrassom, parou no raio-x, parou durante a emergência, se a gente não tem acesso, depois que esse paciente para a gente pegar um acesso, é muito mais difícil. E o acesso, ele não faz mal a ninguém, ele não é um problema para ninguém, e ele só vai ajudar nesses casos, tá? Então, a segunda coisa que a gente tem que fazer é sim pegar um acesso, e daí o acesso ele nos traz uma série de benefícios. O primeiro deles são gotas de sangue. Então, quando eu pego um acesso, eu tenho gotas de sangue. E gotas de sangue não podem e não devem ser desperdiçadas nesse paciente. Então, a primeira coisa que eu consigo fazer nesse paciente é point of care. Então, eu consigo, a partir daquele acesso, ter duas coisas que são iminentes nesse paciente aqui, que é conseguir mensurar uma glicemia e conseguir mensurar um lactato. A gente já vai falar da polêmica do lactato. Eu sou um defensor, mas também sei as limitações que tem do lactato. Por quê? Porque esses dois marcadores eles vão dar para a gente uma resposta muito simples. Se esse paciente está hipoglicêmico, eu preciso ter uma atuação ainda mais rápida. André, mas de repente ele está hipoglicêmico por conta de um insulinoma. E se eu fizer glicose nesse paciente, eu vou piorar o paciente. Eu entendo, mas a gente precisa socorrer esse paciente. Então, assim, o insulinoma por si só, geralmente não causa abdômen agudo. Né? O paciente ele chega para a gente chocado, mas ele não tem um abdômen agudo, ele não tem uma dor persistente durante muito tempo. Por quê? Porque é uma neoplasia crônica e diminuta. Então, ele geralmente não tem repercussão em dor. Né? Agora, quando eu falo que eu estou com um paciente num quadro de abdômen agudo, que eu já tenho outros sinais concomitantes, seja uma hipertermia, seja uma hipertensão e tudo mais, e esse paciente está hipoglicêmico, eu preciso tratar essa hipoglicemia. Então, eu consigo fazer um bolus de glicose ali naquele acesso. Então, eu já começo a ressuscitar esse paciente. Outro ponto que a gente tem é o lactato. O lactato, ele é mega controverso, então tem vários estudos falando sobre lactato e a gente já vai falar e a gente vai emendar isso. Lactato, ele é um preditor de prognóstico com certeza,
Lactato acima de 2,4 ele é considerado aumentado, e quanto mais alto ele estiver, maior, ou na verdade pior, é o prognóstico desse paciente. Agora eu vou puxar aqui um ponto da patofisiologia do abdômen agudo com o lactato. Por que que o paciente com abdômen agudo tem lactatemia ou hiperlactatemia? Por que que as coisas se conversam? E eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo de um paciente que chegou para a gente e vou pegar o mais clássico, uma piometra. Por que que uma piometra causa hiperlactatemia? Podem falar, gente, não tem problema. Abdômen agudo é um tema meio difícil mesmo. Não tem problema. E lactato mais difícil ainda. Exatamente, por perfusão. Então, o que que acontece? Quando a gente traz o conhecimento dessa parte de metabolismo pro dia a dia, a condução do caso fica mais fácil. Só que ela fica muito mais difícil da gente entender o que está acontecendo, obviamente. O que que acontece? No indivíduo normal, como nós estamos aqui sem uma comorbidade, vocês lembram de uma coisa que era muito cabeluda durante a época da faculdade em bioquímica, que se chamava ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs é uma coisa que a gente tem geralmente no segundo ano de veterinária e que a gente acredita que nunca vai usar para absolutamente nada. E de fato, 90% dele a gente não usa, né? Porque é decoreba de molécula. Agora, a parte legal da gente saber do ciclo de Krebs é justamente ele o fator que faz a lactatemia. Então, o que acontece? No indivíduo normal, a gente tem o oxigênio chegando na célula para que a mitocôndria ela consiga converter isso em ATP e fornecer energia para as células. O básico é isso que acontece. Quando a gente tem qualquer fator que diminua a chegada do oxigênio, a gente tem a respiração para manutenção da energia, que é a respiração anaeróbica, certo? Então, o que que acontece? A mitocôndria ela vai trabalhar num estágio muito menor e tentar fornecer o mínimo de energia para aquela célula, só que em contrapartida ela vai liberar para a circulação o lactato. Então o que acontece quando o lactato está alto? Significa que está chegando menos oxigênio para a minha célula, independentemente do motivo. Então se eu tenho um processo obstrutivo, está chegando menos oxigênio na minha célula? Tá, eu vou ter uma lactatemia. Se eu tenho um problema respiratório, eu tenho menos captação de oxigênio, eu tenho um lactato aumentado. Então o lactato ele está correlacionado ao conceito de choque. O que é o conceito de choque? Independente do tipo de choque que a gente tenha. Choque é o estado do paciente quando a oferta de oxigênio ela é menor do que a demanda de oxigênio. Então eu tenho um organismo, eu tenho um PET que está me demandando uma quantidade de oxigênio que por algum motivo não está chegando. Esse é o conceito de choque. Esse paciente está em choque. Invariavelmente, esse paciente tem uma lactatemia porque não consegue fazer com que a célula gere ATP. Simples assim. Então o resumo do ciclo de Krebs no nosso dia a dia é esse. O paciente com lactato aumentado é um paciente que ele tem menos aporte de oxigênio. Bom, e o que isso significa, né, na prática? Significa que esse paciente, se a gente não der vazão e fornecimento desse oxigênio, ele vai esgotar a parte de estoque de energia. E ele não vai conseguir fornecer energia para o corpo inteiro. E ele entra na fase final do processo infeccioso e da sepse e do abdômen agudo, que é a falência de múltiplos órgãos, ou disfunção de múltiplos órgãos. Então, assim, aquele conhecido nosso que estava na UTI, certo? Que era um quadro inicialmente infeccioso de broncopneumonia, em humanos é muito mais comum broncopneumonia ir parar na UTI, entubar e tudo mais, que depois de 10 dias internado, poxa, teve falência renal, entrou em ira. O que é essa ira? Essa ira é toda a parte que a gente tem de hipoperfusão causada pelo processo séptico, sem dúvidas,
mas eu também, em consequência disso, não tenho fornecimento de oxigênio. Obviamente que essa célula ela entra em colapso e morre. Então, quando a gente fala de lactato, a gente está falando de fornecimento de oxigênio. Daí, o que eu faço? Eu chego na minha clínica, coleto essa gota de sangue, rodo o lactato e o lactato deu 8. E daí eu falo, nossa, deu 8, e agora? O que eu vou fazer? E nunca mais faço lactato. Então eu deixo ele lá na minha estantezinha e esse cão fica comigo às vezes 2, 3 dias e eu não repito o lactato. Não adiantou de nada. Então, lactato ele tem função quando ele é pareado. Quando ele não é pareado, não tem função. Então, se eu vou fazer um lactato agora, eu tenho que fazer o lactato depois de 2 horas. E se esse é um paciente que tem um processo infeccioso, que ele é um paciente que, além do processo infeccioso, ele tem 2 alterações, segundo o Quick-SOFA, que é o nosso preditor de sepse, seja abdominal, seja pulmonar, aqui a gente está falando de abdômen, que são os casos mais comuns, né? E esse lactato ele não reduziu 20%, eu tenho um paciente com um prognóstico pior. Então, depois de 2 horas da entrada do meu tratamento, eu tenho que reduzir e fazer o clearance desse lactato em 20%. Pontos importantes que a gente precisa considerar. O lactato, como ele está correlacionado a metabolismo do oxigênio, obviamente, sempre que eu pego de uma veia periférica, ele pode tender a mais alto. Por quê? No paciente chocado, eu tenho vasoconstrição periférica para manutenção dos principais órgãos. Então, o organismo, fisiologicamente, ele vai sempre preservar o que é importante para ele. Então, ele vai preservar, basicamente, coração e sistema nervoso central. Então, é para lá que ele vai direcionar toda a circulação. Então, periferia não vai ser atendida nesse caso. O lactato tende a dar mais alto. E aí, o que eu faço? Posso coletar um lactato pareado de jugular, que vai dar um resultado mais fidedigno, de uma circulação maior, de uma grande circulação. Tá? Vou coletar uma gasoarterial? Posso utilizar a gasoarterial como lactato, né? E eu tenho um resultado ainda mais fidedigno, certo? Então, esse é um ponto crucial que a gente precisa observar nesse paciente. Faz parte do point of care da emergência a glicemia, faz parte o lactato e faz parte, para esses casos de emergência que a gente está tratando, a gasometria. A gasometria é o exame favorito do intensivista. Por quê? Porque é fácil de coletar, eu tenho a máquina in-house e geralmente eu consigo ver o resultado ali na hora. E por que é o exame favorito do intensivista? Porque é o exame que eu consigo mudar com fluido, eu consigo mudar fornecendo potássio, eu consigo fornecer cálcio, eu consigo regular o bicarbonato e regular o pH desse paciente. E tudo isso eu consigo acompanhar rápido. Por isso que o intensivista gosta. Né? Tudo que é rápido, o intensivista ama. Tudo que é mais demorado, o clínico ama. Né? Um tratamento de atopia que demora 3 anos, o clínico adora. Né? O intensivista não pode nem ver uma atopia. Imagina. Né? Eu lembro que quando eu atendi a clínica, eu rezava para não vir casos de dermato. Porque eu ia ter que pedir retorno, eu tinha que atender esse paciente, ver o que aconteceu e provavelmente mudar o protocolo e pedir retorno de novo, e mudar o protocolo e pedir retorno de novo. E daí o tutor, no meio do caminho, ainda trocou a alimentação que a gente tinha recomendado, tem que começar do zero. Pelo amor de Deus, né? Então, o intensivista ele gosta de coisa que ele consegue mudar. O lactato, daqui 2 horas, eu revisitar e ver se baixou 20, ótimo. Né? A glicemia, eu coletar de novo e ver se regulou, ótimo. A gasometria, a mesma coisa. Algumas coisas do point of care a gente não consegue mudar. Por exemplo, eu posso coletar um hematócrito aqui. Né? E eu posso colocar uma transfusão para esse paciente, ótimo. Mas o hemograma ele vai demorar um pouquinho mais de tempo. Né? Então, o hematócrito também é um exame de point of care. Por quê? Se eu estou falando de um paciente hipovolêmico, eu preciso saber o que é essa hipovolemia. Né? E cada vez mais a gente está falando que esse paciente ele não sobrevive se a gente ficar fazendo prova de carga, atrás de prova de carga, atrás de prova de carga.
né? Então, a Fluido, que era a grande aliada de todos os pacientes até 2020, 2021, ela começou a ser melhor estudada e a gente já sabe hoje que encharcar o paciente não é o caminho para a gente melhorar a perfusão e pressão desse paciente. Então, eu preciso saber do hematócrito, porque às vezes o que esse paciente está precisando é de sangue e não exatamente de fluido. Um outro ponto que a gente tem do Point of Care é o FAST. E o FAST, ele é um ultrassom, certo? Com um único objetivo. Um único objetivo. Qual é o objetivo do FAST? Oi? Avaliar líquido livre. Só. Mais nada. Aí, André, eu fiz um FAST aqui e eu vi que tem uma mucocele. Bom, se você viu uma mucocele no teu FAST, você está no lugar errado. Você não deveria ser intensivista, nem que você deveria ser da imagem, né? Porque não é o momento da gente fazer diagnóstico e não é o objetivo do FAST. Ah, nossa, eu fiz um FAST e eu vi uma obstrução intestinal. Não, então você não fez um FAST, você fez um ultrassom, certo? O FAST ele tem essa única função. E quando eu falo de FAST, não é só abdominal. Eu posso fazer FAST abdominal, mas eu posso fazer T-FAST, que é de tórax, eu posso fazer FAST de pericárdio para ver se tem efusão. Todos eles servem única e exclusivamente para ver líquido livre. Só e mais nada. Tá? Então o FAST ele é um exame de point of care. Ele não tem laudo, né? Ele não tem laudo, o FAST geralmente não tem laudo, e ele serve para guiar o intensivista, certo? Quem está ali. Por quê? Porque se houver a presença de líquido livre, esse intensivista consegue, muitas vezes, coletar e dar um segmento naquele tratamento. Então, se isso é sangue, se isso é um exudato séptico, se isso é um transudato, eu consigo avaliar ali no meu dia a dia e pegar isso na rotina logo, certo? Então, point of care é isso que a gente tem hoje no dia a dia. Ainda é point of care, obviamente, colocar o paciente no eletro, oximetria, tudo isso são point of care. São coisas que a gente faz, pressão arterial, são exames rápidos que a gente faz ali no nosso dia a dia, no momento da emergência, para guiar esse paciente. André, eu coletar um VET scan, que é um bioquímico rápido, é um point of care? É um point of care. Só que ele vai ajudar a gente na condução do caso em si, né? Ele não vai ajudar muitas vezes a gente na condução imediata. Mas ele traz muita resposta do que está acontecendo ali, obviamente. Então, o point of care de bioquímico, ele é extremamente importante. O point of care de hemograma, ele é extremamente importante. Só que se a gente está falando de um paciente séptico, os hemogramas rápidos, eles não vão trazer diferenciais fidedignos, né? E nem contagens plaquetárias fidedignas, muitas vezes. Então, eu posso considerar e tenho que me apoiar no exame point of care de hemograma, mas não é ele, muitas vezes, que vai nos guiar exatamente de uma supercondução desse caso, né? Eu tenho certeza que, ao verificar que eu tenho uma trombocitopenia num point of care, eu vou pedir esse hemograma no laboratório para a gente ter o diferencial em lâmina, né? Sempre. Então, esses pontos aqui são importantes para o primeiro atendimento desse paciente emergencial. E aqui está, talvez, 80% da informação que a gente ia trazer hoje aqui. Por quê? Porque é isso aqui que vai fazer a diferença na condução do nosso caso e tentar aumentar a taxa de sobrevida desse paciente. Bom, quando a gente fala dos exames e isso aqui é mais para a gente ir seguindo no raciocínio, mas aqui fala muito da desidratação, fala de todos os exames físicos que a gente precisa fazer para chegar nesse paciente, mas a gente acabou de falar, né, o que a gente precisa olhar para esse paciente. Então, frequência cardíaca, pulso, né, e qualidade do pulso, cor de mucosa, né, coloração de mucosa, é importante a gente ver, não só coloração, mas se essa mucosa está seca ou se ela está brilhante, né? Se ela muitas vezes está aquela cor de tijolo, então aquele paciente que entra num quadro, muitas vezes, de hipoperfusão e fica
aqueles capilares bem túrgidos, né, na cor de tijolo, que é um indicador de prognóstico bem ruim. Turgor cutâneo, estado mental, TPC, temperatura, fluxo urinário, né? Então, débito urinário, é importante a gente perguntar para o tutor e, dependendo do caso, a gente manter esse paciente sondado para a gente avaliar débito durante a internação. Pressão arterial, obviamente. Peso, né? Peso é importante até a gente fazer todos os dias na internação. Por quê? Porque, obviamente, que fluido pesa, né? Então, eu preciso entender como que está o ganho ou a perda de peso desse paciente ao longo da internação todos os dias, né? E o percentual de desidratação. Percentual de desidratação é ainda uma coisa muito virtual, né? Então, assim, como que a gente avalia geralmente desidratação no pronto atendimento? Com turgor cutâneo, né? E mucosa, basicamente isso. Mas quando a gente fala do intensivismo, a gente vê desidratação por outros parâmetros. Então a gente consegue ver densidade urinária, né, que é um excelente preditor de desidratação. A gente consegue ver taxa de preenchimento do miocárdio. Então a gente consegue ter alguns cortes no EcoFast, né, que conseguem dar para a gente a mensuração de como que está esse preenchimento cardíaco e avaliar a hidratação. Então, a gente tem métodos do dia a dia ali que garantem uma melhor eficácia na avaliação da desidratação desse paciente, né? Pode mudar, Esté. E quando a gente fala das fluidos terapias, aí é um ponto importantíssimo. Supondo que esse paciente ele chegou para a gente fez todo esse primeiro atendimento, a gente mandou ele para o ultrassom e a gente vai seguir na linha de que é uma piometra, né? Então, é uma paciente de 7 anos, certo? Uma maltese de 7 anos não castrada que chegou para a gente com piometra. A gente pegou esse acesso, a gente fez toda essa evolução, a gente mandou para o ultrassom, a gente viu que é uma piometra. E eu vou colocar esse paciente na fluido até esperar a chegada do cirurgião e do anestesista, porque eu indiquei cirurgia, né? O lactato está em 8, eu vou indicar cirurgia para fazer agora. O paciente está com 70 de pressão, certo? 70 de pressão. Coletei um hematócrito, o hematócrito deu 52%. Bom, o que eu faço com essa fluido? E qual o volume que eu posso dar para esse paciente? Alguém chuta? Chuta um número cabalístico assim. Bom, vamos lá. Esse é um paciente visivelmente desidratado. Então, eu tenho um paciente com hiperlactatemia, com turgor cutâneo, enfim, que me mostra uma desidratação, e eu tenho um hematócrito elevado. Então, eu tenho um paciente desidratado. Enfim, cheguei a essa conclusão fazendo os exames ali de point of care e tudo mais. Eu posso fazer a fluidoterapia agressiva nesse paciente? Posso. E eu posso chegar em até 30 ml quilo em 15 minutos para esse paciente. A grande questão é que eu preciso ponderar, né? Então, a prova de carga, geralmente, ela varia de 10 a 30 ml quilo. E eu posso fazer de 10 a 15 minutos. A grande questão é como que eu vou ponderar essa fluidoterapia e como que eu vou fazer depois a avaliação dessa pressão arterial. Quando a gente fala de quadro séptico e quando a gente fala do último consenso, eles falam em torno de 15 a 20 ml quilo, o que a gente pode fazer para esse paciente, em reposição agressiva. Só que eu preciso saber como que está o status cardíaco desse paciente, se ele aguenta, né, essa fluidoterapia toda, e obviamente eu já tenho o hematócrito aqui, eu falei para vocês, mas se é um paciente anêmico, eu não posso, obviamente, dar um volume alto de fluido para esse paciente, porque eu faço hemodiluição, né? Agora, qual o fluido que eu uso? Usa aquele que todo mundo conhece, não inventa. Usa Ringer com lactato, tá? Melhor coisa. Não precisa inventar. Ah, André, eu tenho
na minha clínica eu tenho Voluven, que é uma coisa que ainda bem não existe mais no mercado. Eu tenho, vou fazer, porque o paciente não está melhorando. Eu tenho hipertônica de 20%, vou fazer. Né? Tenho, preciso usar, vai vencer. É nesse paciente que eu uso. Bom, usa o ringer com lactato que é melhor, tá? E a gente pode ir fazendo provas de carga e a gente pode ir mensurando a pressão, só que não adianta a gente afogar o paciente. Então, se a gente fez 30 ml quilo e dividiu isso, né, em várias provas de carga e a gente não teve resposta, eu tenho que pensar em vasoconstritores para ajudar esse paciente. E daí eu preciso pensar em noradrenalina, eu preciso pensar em dobutamina, eu preciso pensar em vasopressina, enfim, eu preciso pensar nas outras possibilidades que eu tenho porque esse paciente não está melhorando. E não adianta eu ficar entuchando fluido até essa pressão subir. Outro ponto importante é que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. E não é à toa que para a gente cozinhar mais rápido a gente usa a panela de pressão. Né? Então na panela de pressão eu aumento a pressão, eu consigo elevar a temperatura, eu consigo cozinhar o meu feijão, que eu demoraria 2 horas numa panela normal, eu cozinho ele em 30 minutos. Né? E aqui é a mesma coisa. Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Eu não consigo elevar pressão do meu paciente se esse paciente está gelado. Então, eu preciso aquecer esse paciente. E aquecer o paciente não é pegar o paciente e botar no micro-ondas. Ou ligar o secador de cabelo e deixar e esquecer ele lá e ele ter uma lesão por queimadura. Não é isso. Elevar a temperatura é eu ter toda a minha estrutura e garantir que essa temperatura ela está subindo aos poucos. Então não adianta pegar um paciente com 36 e esperar que daqui 1 hora a temperatura dele esteja em 38. Porque se a gente fizer isso, a gente vai causar muito mais dano do que benefício para esse paciente. Então se a temperatura está se elevando periodicamente, a cada 30 minutos eu estou mensurando e isso está se regularizando, ótimo. No tempo dele essa temperatura vai subir. Eu não posso exagerar no aquecimento do meu paciente, tá? E daí sim eu vou para as fluidoterapias, eu vou para os meus vasoconstritores e tudo mais. O uso de coloides, ele é altamente não recomendado em casos de sepse, né? Então isso a gente já sabia. Como a gente está falando de abdômen agudo, a gente está falando de um possível caso de piometra, não tem indicação do uso de coloide mais em pacientes sépticos. Então, o uso de coloide, o coloide, ele sabidamente é um tipo de fluidoterapia que causa lesão endotelial. Então, esse paciente ele tende a piorar e ter um prognóstico piorado se eu fizer o uso de coloide. Então, o que eu posso usar extra com esse paciente? Eu posso usar, por exemplo, uma solução hipertônica de 7,5%, não de 20%. Né? Solução hipertônica de sódio. Qual que é a função da solução hipertônica? É muito básica. Uma solução hiperosmótica que ela pega todo o líquido que está no interstício e bota dentro do vaso. Isso não significa que eu hidratei o meu paciente, eu melhorei a pressão, porque agora eu tenho uma desidratação intersticial, certo? Que também é danosa. Mas para eu restabelecer pressão arterial, pode funcionar bem, tá? Geralmente a gente usa uma dose de 4 ml quilo da hipertônica a 7,5%. Muito rapidamente aqui, abrindo um parênteses, vocês sabem a história da hipertônica ou não? A hipertônica é um erro brasileiro que foi consagrado no mundo. Né? A hipertônica ela foi descoberta dentro do HC por um residente R1 de intensiva que errou a fluido do paciente. Então era um paciente séptico, falaram para ele, aquele lá a gente vai colocar NaCl. Ele pegou a bolsa de 20% e desceu no paciente. O paciente melhorou. E daí quando o paciente melhorou, foram entender o que tinha acontecido e era fluido de 20% que tinham feito. Só que não fizeram todo o conteúdo, né? Fizeram uma parte do conteúdo. Por isso que esse paciente sobreviveu, inclusive. E daí foram estudar o porquê que a solução hipertônica ela é importante na ressuscitação volêmica de pacientes sépticos. E aí chegaram-se às várias conclusões. Né? Uma das conclusões que se chegou é que a solução hipertônica ela não tem ação só hiperosmótica, mas ela tem ação no controle de mediadores inflamatórios também.
Então, ela tem uma ação anti-inflamatória melhor, de controle de ocitocinas inflamatórias, e é por isso que ela ajuda o paciente séptico, né? Bom, aqui é a estabilização básica que a gente tem de um paciente em abdômen agudo, mas que a gente tem do ABC do trauma. Então, a gente precisa olhar para esse paciente com relação a vias aéreas, para a gente ver se estão preservadas. A gente precisa ver a parte de consciência desse paciente, se está tudo ok. A gente precisa ver a parte circulatória, que é um combo de tudo isso que a gente falou. Então, assim, eu tenho um paciente hiperlactatêmico, que eu sei que ele tem uma doença de qualquer caráter pulmonar. Esse paciente ele precisa também de um suporte de oxigênio. Seja em sonda nasal, seja de intubação, muitas vezes, mas ele precisa de um suporte também. Então, considerando que o abdômen agudo ele pode estar, sim, relacionado a choque, e que choque é o desbalanceamento que a gente tem de oxigênio, né, demanda e oferta, eu tenho que fornecer oxigênio para esse paciente. Bom, e quando a gente fala de analgesia, que a gente falou lá no começo, a gente precisa prestar atenção muito na parte de consciência desse paciente, né? Então, assim, um paciente que está em choque, com uma consciência baixa, muitas vezes eu fazer um fentanil não é a melhor opção. Por isso que a gente faz metadona. E quando a gente olha para a metadona, ela está exatamente aqui no meio da flecha, né? Então, eu tenho pouca depressão do sistema nervoso central e eu tenho pouca depressão média, na verdade. Média depressão respiratória, né? Então, é uma droga segura para a gente fazer no paciente que chega em emergência. Mesma coisa aqui. Quando a gente fala do FAST, que eu falei para vocês que é líquido livre, é o que eu encontro em cada um dos abdômen agudos, né? Então, eu posso encontrar nesse abdômen agudo urina, eu posso encontrar sangue, eu posso encontrar bile, eu posso encontrar na pancreatite muitas vezes um transudato, um exudato não séptico, né? E nas peritonites sépticas eu tenho, enfim, bactérias e tudo mais que a gente consegue encontrar também. Esses líquidos a gente consegue avaliar rapidinho ali, né? Então eu puxei, veio sangue. Eu comparo o hematócrito do sangue do abdômen com o sangue do paciente e eu vejo se aquilo é de fato sangue ou se é só um exudato inflamatório, né? Então, tudo isso a gente consegue ver na emergência e é importante a gente ver na emergência. Bom, um ponto crucial que a gente tem também é o uso de antibiótico terapia, né? Esse paciente, eventualmente, eu não sei de onde está vindo aquele processo infeccioso inflamatório. Muitas vezes ele é só inflamatório. Então, quando a gente pega as pancreatites, por exemplo, que a gente sabe que não são sépticas, né? Não estou falando do abscesso pancreático. Eu preciso entrar com um antibiótico para esse paciente. E eu sempre vou tentar entrar com um amplo espectro, que é o que se preconiza dentro do consenso de sepse também. Então, na chegada desse paciente, eu preciso dar cobertura para o que eu acho que vai atender aquele paciente. E o que a gente tem, geralmente, na mão? A gente tem o metronidazol, a gente tem ceftriaxona, a gente tem amoxicilina com clavulanato, a gente tem ampicilina com subactam, a gente tem cefepima, muitas vezes em algumas localidades a gente tem cefepima. Tem clindamicina, tem enrofloxacina, tem levofloxacina. Então, a gente tem uma gama de possibilidades de antibióticos para entrar para esse paciente. E a gente tem a possibilidade de acompanhar esse paciente e escalonar a antibiótico terapia. E escalonar, a gente fala de vancomicina, a gente fala de meropenem, a gente fala de amicacina, né? Que são antibióticos que a gente precisa ter juízo para usar. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que tratar um processo infeccioso, eu não preciso entrar com uma bala de canhão logo que ele chega. Porque daí eu estou fazendo, muitas vezes, um desfavor para o paciente e um desfavor para a saúde pública, né? Então, o uso do meropenem, da vancomicina e da amicacina precisa vir baseado com uma cultura por trás, né? Então, eu tenho uma cultura que me aponta isso, e aí eu entro com esses antibióticos. Por enquanto, eu vou usar antibióticos de amplo espectro que eu tenho ali, baseado no tipo, no meu sistema e no que eu suponho que seja aquele processo infeccioso,
né? Então, qual a bactéria mais comum que causa piometra? A gente sabe que é E. coli. Então, a gente vai entrar muitas vezes com enrofloxacina, a gente entra muitas vezes com combo de enrofloxacina, junto com ampicilina com sulbactam. Dependendo do quadro, a gente associa metronidazol, porque pode ter bactéria oportunista junto. Então, a gente vai dosando isso de acordo com o aspecto clínico do paciente e evolução clínica. Mas eu não preciso entrar com meropenem, nem com vancomicina, nem com amicacina para 100% dos meus pacientes. Né? O manejo nutricional ele é o básico, né? Então a gente precisa avaliar há quanto tempo esse paciente ele está em anorexia ou hiporexia e ir fazendo o requerimento energético basal de acordo com o tempo que ele ficou sem comer. Então não adianta eu tuchar comida agora também, porque eu posso fazer síndrome de realimentação. Então eu vou muitas vezes passar um tubo esofágico nesse paciente, se ele está inapetente, eu vou passar uma sonda nasogástrica, eu vou ofertar alimentação para ele. O que eu vou fazer? A sonda nasogástrica, cada vez mais a gente tem usado menos. A gente tem dado a opção de usar o tubo esofágico. Por quê? Porque o tubo esofágico ele é muito mais fácil de manejo, eu tenho um risco menor de broncoaspiração e o paciente fica muito menos incomodado. Né? Então, o tubo esofágico eu consigo mandar para casa, ensinar o tutor a manejar. Ele não atrapalha a alimentação, diferente da sonda nasogástrica. Né? Então, o paciente, muitas vezes, ele volta a comer, estando de tubo. Né? E daí eu tenho mais segurança de quando eu vou tirar e tudo mais. Ai, André, mas é um processo cirúrgico. É um processo cirúrgico, muitas vezes, que dá para eu fazer concomitante ao procedimento cirúrgico que eu tive que fazer aqui. Né? E se esse paciente está num quadro de abdômen agudo gastroentérico, eu preciso alimentar enterócitos, porque senão eu começo a ter morte também do tecido intestinal. Né? Então, esse paciente ele precisa ser realimentado. Então, o tubo esofágico é sempre uma maneira da gente manter o status nutricional desse paciente. Tá? E, obviamente, ficar tuchando alimento, eu sempre me coloco no lugar do paciente. Eu preferia muito mais que eu tivesse uma sondinha, uma antena, eu falo que é uma antena Wi-Fi, que alguém bota comida, do que chegar alguém com uma ração que geralmente é ruim e não palatável. Por exemplo, qualquer uma das recovery que a gente tem da vida e tudo mais, e tuchar, gastrointestinal e tudo mais, que são dietas que não são tão palatáveis. Esse paciente ele tem um desconforto abdominal e a gente chega com uma seringa lá e xuxa um monte de comida. Então esse paciente vai começando a pegar aversão à comida. Né? Por quê? Porque, poxa, sempre chega um humano aqui, eu nessa situação, e me enfia a comida goela abaixo. Então não é esse paciente que muitas vezes vai voltar a comer com a gente. Né? Bom, o prognóstico ele é reservado a ruim para cães e gatos com peritonite não séptica, dependendo da extensão da lesão. E o prognóstico é ruim para cães e gatos com peritonite sépticas, com mortalidade de 90%. Né? Em humanos, essa taxa ela é em torno de 70%. Portanto, eu sou um sobrevivente real, porque eu estava nas peritonites sépticas. Tá? Pode passar, Esther. E evoluindo um pouco mais rapidamente, que é um tipo que a gente tem de abdômen agudo, que é a síndrome de dilatação-torção gástrica. Né? Pode passar. A síndrome de dilatação-torção gástrica, assim como todos os abdômenes agudos, é uma emergência. E por que a gente fala de síndrome de torção e dilatação gástrica? Porque essa daqui, cada minuto a mais, cada minuto, é 1 minuto a menos de vida nesse paciente. Né? Então, a síndrome de dilatação-torção gástrica ela não aceita nenhum erro diagnóstico. Né? E ela não aceita tempo, né? Mais do que qualquer outro abdômen agudo. Bom, a dilatação gástrica e torção é condição aguda também, que acomete, em sua maioria, grandes cães, né? Cães de raças grandes ou gigantes até. Quando a gente tem a torção anormal do estômago em seu eixo mesentérico, com subsequente acúmulo de gás gástrico e distensão abdominal. Aqui começa um show de horror, porque agora vai ter vídeo e tudo mais, que daí a gente começa a ver umas coisas mais feias. Pode passar, Esther. A dilatação e a torção
Nossa, ficou... Mas tudo bem, vamos lá. A dilatação e a torção gástrica, elas só mudam exatamente pela presença ou não da torção, né? Mas ambas são emergências. Então, quando a gente ainda tem uma dilatação, muita gente fala assim, André, se é só uma dilatação, eu consigo muitas vezes bater um catéter, esvaziar, se é gás, e esse paciente está a salvo, né? Agora, a grande questão é que o paciente que fez dilatação, ele pode fazer torção a qualquer momento da vida dele. Então, eu preciso fazer o manejo pós-estabilização desse paciente. Então, eu preciso pensar, muitas vezes, numa gastropexia, né? Se esse paciente precisou de uma intervenção cirúrgica, porque muitas vezes eu tenho dilatação por excesso de comida, por exemplo, né? Então, esse paciente ele fica atolado de comida e não vai nem para frente nem para trás, e esse paciente precisa de uma intervenção cirúrgica para esvaziar esse estômago. Eu posso fazer a gastropexia junto. Agora, quando eu falo de dilatação, torção, eu estou falando de um quadro mais complexo, né? Eu tenho estrangulamento de vasos, muitas vezes com envolvimento ou não do baço, inclusive, né? Então, aqui eu tenho que distorcer, muitas vezes fazer uma esplenectomia e fazer a gastropexia, né? E esse é um paciente muito mais crítico, porque além do quadro de abdômen agudo, ele vai vir com um combo pós, que é a lesão de reperfusão. E a lesão de reperfusão, ela não tem data nem hora. Para uns ela chega, para outros ela não chega, por sorte. Mas uma boa parte desses pacientes vão apresentar uma lesão de reperfusão e esse paciente pode sim evoluir a óbito pós-cirúrgico. E muitas vezes esse pós-cirúrgico é 3 dias pós-cirúrgico, né? Não é um pós-cirúrgico imediato que a gente tem. Bom, além disso, alguns fatores de risco que a gente já conhece, né? Então, cães de tórax profundo, score corporal baixo. Por que score corporal baixo predispõe à torção gástrica? Porque assim, em todo lugar do mundo fala que ser magro é melhor do que ser gordinho, né? Convivi com isso a vida inteira. E aqui não, aqui ser magro é pior. Por quê? Por conta de espaço e suporte da gordura. Então a gordura ela garante estabilidade do estômago, inclusive, né? Então o paciente magro ele pode torcer mais facilmente, né? Polifagia, ansiedade, manejo dietético, que é o principal fator, né? O principal fator. Então é aquele tutor que ele tem um dog alemão, ele trabalha 12 horas e daí ele deixa um pote, né? E o cachorro está mega estressado, o que ele faz? Ele come um monte o dia inteiro e daí ele torce. A ansiedade, ela está correlacionada, inclusive, a idas no veterinário, né? Então, assim, não sei se vocês já pegaram, mas aquele paciente que chega para radiografar, a gente vai posicionar e ele torce durante o posicionamento do raio-x. Por quê? Porque ele veio o caminho inteiro em taquipneia, né? E ele fez um monte de aerofagia. Por que ele faz taquipneia? Justamente porque tem uma doença pulmonar e ele está ansioso. E daí ele chega aqui, ele está mega dilatado com ar no estômago, posiciona, torce, né? Então, assim, esse é um cuidado que a gente tem em todos os raios-x que a gente faz, do posicionamento do paciente, né? Então, 100% da equipe de imagem sabe do cuidado desse manejo aqui. Quando a gente fala dos eventos que envolvem estresse, são esses, no final dos contos, temperamento agressivo, sempre ligado à ansiedade, e as neoplasias. Neoplasias, elas podem ser extras gástricas ou intragástricas. Então, se eu tenho uma neoplasia que obstrui o fluxo gástrico desse paciente, eu tenho uma tendência a uma repressão maior e uma possibilidade maior também de torção gástrica, né? Eu peguei um caso aqui, inclusive, quando eu era clínico ainda, de um show clássico, né, de tumor gástrico, que ela torceu por conta de tumor mesmo, entrou em cirurgia, desfez, a gente retirou uma parte do tumor, fixamos, ela torceu de novo com a gastropexia. E daí, quando torceu de novo, a tutora optou por eutanásia, né? Enfim, já não tinha mais nada de trânsito intestinal, porque ficava tudo parado no estômago. Então, neoplasias também é um fator. Não tem predisposição ligada a sexo. Então, machos e fêmeas são acometidos igualmente, né?
Bom, os fatores de risco são os cães gigantes que a gente tem, né? Então, a gente tem o Fila, o São Bernardo, o Poodle gigante, o Pastor Alemão, o Chow, Beagle, que não é um cão grande e nem de raça enorme, mas torce, né? Então, eles torcem geralmente pela polifagia, né? Então, quando a gente tem, especialmente Golden, Labrador e Beagle, que eles têm o gene da PONC, né? Que é o gene da polifagia total, né? Daqueles pacientes que não têm controle nenhum sobre a alimentação, a gente tem risco desses pacientes fazerem torção gástrica também, né? E tem o ascendente histórico. Então, assim, se tem um ascendente, né, na genética que já teve o quadro, a gente tem maior risco também de desenvolver nesses pacientes. Pode voltar aqui, isso, rapidinho. A gastropexia, ela é indicada junto com a castração desses pacientes gigantes, tá? Então, muitas vezes, vai entrar para castrar, faz a gastropexia conjunta. A gente tem um caso recente agora de uma poodle gigante da Cecília, doutora Cecília, que é a nossa gerente técnica lá da unidade do Ibirapuera. A Cecília ela optou por fazer a gastropexia da poodle gigante dela junto com a castração. Então é uma cirurgia simples, né? E a gente consegue fazer, obviamente, quando está combinado a um procedimento eletivo secundário. André, vai entrar só para fazer a gastropexia. Aí é melhor ajustar só o manejo dietético, né? Menos risco para o paciente. Mas se vai entrar em cirurgia e é um procedimento eletivo, dá para a gente fazer conjunto. Bom, é uma obstrução funcional mecânica e o que a gente tem é a evolução do eixo, então, gerando a torção desse paciente, né? Então é o clássico que a gente tem. Geralmente a gente tem uma linha de necrose nesse estômago e obviamente que a linha de necrose ela piora o prognóstico do paciente, porque onde eu tenho necrose eu tenho bactéria, onde eu tenho necrose em órgão eu tenho bactéria e eu tenho bactéria que provavelmente está na iminência de cair na corrente sanguínea. Então o que acontece? Na torção gástrica fica todo mundo represadinho lá naquele ambiente da torção, né? Então eu fico com bactérias, eu fico com os vasos todos torcidinhos ali. Na hora que eu distorço, todo mundo ganha circulação. E quem ganha a circulação principalmente? Bactérias e radicais livres, né? Radicais livres nada mais é do que os metabólitos de oxigênio que não foram utilizados. Então vejam só, eu tinha aqui um monte de água, H2O, certo? H2O na circulação. E, por uma infelicidade, a gente começa a ter dissociação dessas moléculas. Então, essa molécula de H2O, agora ela encontrou uma molécula de oxigênio que se dissociou e se juntou a ela. Então, agora eu tenho H2O2. E o H2O2 é peróxido de hidrogênio, que nada mais é do que água oxigenada, que a gente passa enralado e ferve. Circulante. Então, o que acontece? O peróxido de hidrogênio é uma espécie reativa de oxigênio. Então, imagina isso circulante. Qual que é a grande questão dos... E assim, a gente tem outras tantas espécies reativas de oxigênio. Uma delas é o óxido nítrico, inclusive, que é vasodilatador. Uma delas, que é o próprio, enfim, o peróxido de hidrogênio ou as demais moléculas hiperreativas de oxigênio, elas bloqueiam condução do coração, né? A condução normal. Então, esses pacientes começam a fazer VPC, inclusive, né? Por quê? Porque eu tenho todo um desbalanceio hidroeletrolítico combinado com espécies reativas de oxigênio no meu corpo. As espécies reativas de oxigênio, elas são danosas porque elas bloqueiam a respiração celular. Então, elas entram na célula, chegam lá na mitocôndria e falam assim, hoje nós não vamos produzir nada de ATP. E a gente começa a ter morte celular por apoptose, tá? Bom, o clássico da torção, vê se aqui é um vídeo, Steve. Então, a torção ela acontece exatamente desse jeito, né? Então, o paciente ele tem aquela cobertura do mesentério, eventualmente eu tenho o acometimento do baço junto, né? Então, esse paciente ele acaba tendo que fazer esplenectomia conjunta, né? Pode passar, Esté. Pode passar.
O histórico e o exame físico a gente já falou. Aqui é um vídeo rápido de um perdigueiro que chegou para atendimento. O vídeo ele está em inglês, mas é só para a gente ver uma alteração muito clássica que a gente tem, né? Que é o abdômen em tambor. Então, é uma paciente claramente com dor, né? Então, o olhar rebaixado. E é legal que ela filma de cima, e daí a gente consegue ver a diferença de um lado para o outro, né? Então, aqui ela está explicando sobre balotamento, sobre percussão, né, timpânica. Esse é um clássico abdômen de tambor que a gente tem, né? E pelo visto, a cachorra é muito boazinha, né? Então vejam, uma curvatura de coluna, né, por conta da dor. Tem toda uma... E daí ela mostra a linha, né? Então a gente tem do lado esquerdo um abaulamento real e do lado direito a gente tem quase que um vazio, né? Porque foi tudo exatamente ali para o lado esquerdo, né? Pode passar, Esther. Bom, o diagnóstico ele é feito por raio-x. E eu faço questão de colocar 1, 2, 3, 5 vezes que o ultrassom não diagnostica torção, porque o ultrassom não diagnostica torção, né? Então, se eu tenho uma suspeita de torção gástrica, o meu exame de eleição é o raio-x. E o que o raio-x me mostra? Ele mostra uma linha de compartimentalização, que é isso aqui. Que nada mais é do que a torção, uma porção do estômago aqui em cima e uma aqui embaixo. E o local da torção é justamente aqui, né? Então, o que acontece? Não adianta eu pegar o ultrassom, porque no ultrassom eu vou ver gás no estômago, né? Então, não vai adiantar. A grande questão é que, ao posicionar para fazer o raio-x, muitas vezes o paciente distorce. E daí, quando ele distorce, eu perco o parâmetro. E um ponto muito importante também, o ideal é eu fazer o raio-x antes de eu bater um catéter aqui para esvaziar. Porque se eu bater um catéter aqui para esvaziar, eu nunca vou saber pelo raio-x se esse paciente estava torcido ou não. Então aqui o raio-x ele deveria ser o nosso primeiro exame. Então o paciente chegou, eu bato o raio-x e eu ali dentro do raio-x eu posso puncionar esse paciente, tá? Por quê? Para não perder diagnóstico. Aqui são casos que a gente tem de torções gástricas que são bem feiosas. Esse daqui é o mesmo procedimento cirúrgico. Desse daqui, aqui lá é outro. Então conseguiram desfazer, né? Logo depois. Desses dois pacientes aqui, quem que vocês acham que sobreviveu? Esse aqui, certo? Todo mundo concordaria. Mas quem sobreviveu foi aquele. Porque aquele não tinha o baço envolvido. Esse tinha. Vejam o tamanho desse baço. Então esse paciente aqui teve lesão de reperfusão pós. Esse daqui teve lesão de reperfusão? Não teve, por incrível que pareça. Tá? Então assim, por mais que a gente olhe quadros de necrose e tudo mais, a gente precisa acreditar no tratamento desse paciente, né? E evoluir no que a gente pode nos cuidados pós. Então, esse é um paciente que precisa de monitoramento de pelo menos 72 horas pós a intervenção cirúrgica. Pelo menos. E às vezes, no meio do terceiro dia, numa iminência de alta, ele começa a fazer VPC. E o VPC não volta nunca mais. E esse paciente evolui para uma parada cardiorrespiratória, né? Então, assim, a gente precisa só entender que trata-se de uma emergência, é uma emergência cirúrgica e que precisa de cuidados pós desse paciente. Esse paciente, invariavelmente, ele tem indicação de UTI, inclusive, tá? Bom, e tem um mito muito importante, que é o uso da lidocaína e da N-acetilcisteína como varredores de radical livre.
O dia que a gente descobrir um varredor eficaz de radical livre, provavelmente a gente dure para sempre. Porque o que causa o nosso envelhecimento é justamente o aumento de radicais livres, né? Por isso que se fala muito em ômega 3, por isso que se fala muito em resveratrol, por isso que se fala muito em todas essas moléculas que são vendidas para tentar reduzir a evolução dos radicais livres, né? A grande questão é que isso não tem evidência científica. Mas quando a gente fala especificamente da acetilcisteína, a gente não tem problema em usá-la. A grande questão é que ela não mostra nem benefício nem malefício. Por que? Então, assim, eu devo usar? Eu não deveria usar. Porque se eu tenho nem benefício nem malefício, é uma droga que eu não deveria usar. Agora, se eu usar, eu não vou ter maiores problemas, certo? A recomendação é, se eu não tenho benefício nem malefício, eu não uso. Por que que eu não tenho? Porque eu não tenho evidência de uso da N-acetilcisteína no paciente torcido com uma redução de taxa de mortalidade. Ponto. E aí a gente tem um fator que é o fator de que não faz diferença o uso, né? A N-acetilcisteína, ela é uma droga que ela tem uma ampla faixa de dose, né? Então a gente tem N-acetilcisteína variando de 5 mg quilo e a gente tem às vezes usando as 200 mg por quilo. E vocês veem que o paciente ele não sofre com o uso da N-acetilcisteína, né? Por quê? Porque é uma droga segura, não tem problema utilizar. Especificamente quando a gente fala, né, dos quadros de torção gástrica, a gente não tem evidência, né? Agora, quando a gente fala do uso da lidocaína, o uso da lidocaína ela é eficaz se eu ainda não comecei a ter os processos arrítmicos pós-lesão de reperfusão. Então eu posso usar a lidocaína antes de iniciar os VPCs. É uma droga segura e é uma droga que também garante controle de dor abdominal. Então não teria problema eu utilizar. Mas tem que ser antes. Se o paciente já começou a ter VPC, esse VPC ele não é o VPC clássico que a gente tem de arritmia, né? É igual o traçado, mas eu estou tendo um outro fator ali, que são todos esses que eu falei para vocês. Então eu tenho um paciente que ele tem um monte de radical livre, ele tem um monte de endotoxina, que está causando esse desarranjo rítmico no coração. E automaticamente não vai funcionar a lidocaína. Então, iniciado o processo, a gente não tem melhora com o uso da lidocaína. Tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Repito, essa aula ela tem 8 horas. Em geral, acho que a Stephanie já viu, geralmente eu faço ela na lousa. Então, a gente vai debatendo muito a respeito de hemograma e como que se desenha o hemograma na sepse, como que ele se desdobra nos pacientes sépticos no dia a dia, né? Então, na evolução do hemograma, quem chega primeiro, quem chega depois, quem é o melhor leucócito que eu deveria ter na circulação, quem não faz absolutamente nada. Então, a gente vai muito mais longe quando a gente fala exatamente da aula de sepse e abdômen agudo. Mas eu queria mostrar para vocês aqui a abordagem prática do dia a dia, né, que é a abordagem que eu acredito que vocês usem muito e que a gente usa muito também, né? Então, o nosso dia a dia ele é feito de emergências de abdômen, assim, corriqueiramente, né? Então, desde o gato obstruído 3 horas da manhã, relativamente comum inclusive, até os casos de obstrução por corpo estranho, né, que são mais fáceis, vamos dizer assim, da gente conduzir, mas que também são abdômenes agudos. Tá? Então, a gente pode, e a gente está aqui para dar esse apoio para vocês diariamente, né? O Vet We Care é um projeto muito pioneiro do Pet Care, que eu acredito muito, e a gente faz e a gente tenta fazer uma coisa que é muito difícil, que é manter com vocês uma relação ética com um objetivo único, que é cuidar do paciente e do tutor e da família, né? E isso é extremamente difícil de ser feito, né? Extremamente difícil. Mas o que eu tenho muito orgulho que a gente conseguiu construir é o relacionamento ético que a gente construiu, né? Com a presença do Vet We Care, né? No sentido de
vem para cá, a gente usa o que a gente tem de melhor e a gente devolve ele para você continuar cuidando desse paciente, para que esse paciente continue indo na tua clínica e continue sendo teu cliente, e a gente vai continuar aqui na parceria, né? Então, contem com a nossa equipe técnica está à disposição, a gente tem a Cíntia aqui, a gente tem a Ana Karina aqui, que é coordenadora técnica do Ibirapuera também, que consegue apoiar vocês, caso vocês indiquem, inclusive casos para a UTI, a Ana Karina que fica responsável. A gente tem todo o time de promotoras, a gente tem um fortalecimento da parte técnica agora do VetWeCare, com a presença da Stephanie. Vou contar um segredo para vocês. Toda sexta-feira de manhã, eu participo de uma reunião com todas as promotoras, com a Luciana, com as lideranças técnicas, para a gente falar de vocês e do relacionamento de vocês e de todos os ganhos que a gente teve naquela semana e o que a gente precisa melhorar. Semanalmente. E eu, com muito orgulho, eu falo que a Carla, que era a nossa fundadora, que hoje está muito mais ajudando a gente como uma conselheira. A Carla, ela fala que a única reunião do PetCare que nunca vai poder acabar é a reunião de promotoras. Porque é onde a gente consegue atingir vocês toda semana e trazer demandas. Então, assim, o promotor visitou e vocês estão com uma necessidade de demanda, tragam isso. Tragam isso para a gente conseguir implantar no dia a dia. Nem tudo a gente consegue implantar, mas a gente consegue ajudar vocês no que vocês estão precisando, né? Então, contem com a gente. É um prazer estar aqui. Venham quantas vezes me convidarem, a Stephanie sabe. E muito obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado. A gente que agradece a sua disponibilidade de sempre. E essa aula, realmente, o André ele é muito didático. E se a gente fosse falar aqui, eu já participei como... Eu brinco, né? Eu convido e eu assisto também. Desde sempre. Já fazem 7 anos e é sempre um prazer. Espero que vocês tenham gostado. O nosso intuito é sempre realmente abranger esse conhecimento, trazer vocês para próximo da gente, para a gente entender quais são as necessidades que vocês têm fora do PetCare, né? Porque a gente sabe que são 2 mundos diferentes e a gente quer trazer para vocês também o mundo do PetCare. Então, somos parceiros, esse é o grande intuito de tudo, e compartilhar conhecimento. Tanto da parte de vocês para a gente, quanto da nossa para vocês. Então, também, se vocês têm sugestões de novas reuniões clínicas, a gente tem esse projeto de cada vez mais trazer isso para todas as unidades PetCare, fazer isso com gravação, de forma online, de forma presencial, para a gente conseguir realmente dissipar esse conhecimento. E é um prazer ter vocês aqui com a gente. Então, de novo, agradeço ao André, agradeço a vocês, agradeço a Demarque, nossa parceira aí dessa reunião clínica. E sigam a gente no Instagram, que sempre a gente está atualizando por lá nossos próximos eventos. Muito obrigada, sintam-se à vontade para finalizar o coffee. Uma boa noite.